Hoje a nossa aula ela vai ser sobre o período regencial e esse período ele vai ocorrer de 1831 a 1840. Então, tendo em vista que o primeiro reinado ele terminou em 1831, com a abdicação de Dom Pedro I, não é incorreto considerar que o segundo reinado ele teve início logo a seguir, com o menino na condição de imperador titular, ainda que ele não tivesse esse poder efetivo. Então, considerando que no período de 1831 a 1840 o Brasil ele foi governado por regentes, devido a essa menoridade do segundo imperador. Então, o período regencial ele foi o período mais conturbado da nossa história, com 4 regências distintas, 4 movimentos revolucionários importantes, sendo um deles o mais longo ocorrido no Brasil. E alguns fatores da crise regencial. Então, os fatores que contribuíram para afundar a crise do período regencial, entre eles a gente vai destacar a continuação da crise econômico-financeira, que ela foi herdada lá do primeiro reinado. Então, seria essa desvalorização da moeda, a arrecadação tributária insuficiente e as despesas, que eram muitas. Então, eles tinham muita dificuldade de manter todas essas despesas. A gente também vai ter a cisão da classe dominante. A gente vai ter a atuação das camadas populares. Então, as divergências surgidas no interior da classe dominante, elas romperam um monolitismo desse grupo social e abriram espaços para as camadas populares. Então, foram onde aconteceram as manifestações, onde esses grupos menos favorecidos eles vão encontrar uma maneira de se manifestarem. Mas as manifestações elas foram reprimidas pela elite, que conseguiu proteger a sua supremacia e os seus privilégios. A gente também vai ter a influência do regionalismo. E em meio às dificuldades, os governos regenciais, eles controlados pelas províncias mais poderosas e, portanto, mais interessadas em conservar a integridade do país, eles conseguiram assegurar a existência do Estado brasileiro. Agora a gente vai ter a regência trina provisória, que vai acontecer de abril a julho de 1831. Então, essa inesperada abdicação do Dom Pedro I, ele tornou o Brasil repentinamente acéfalo, com um efeito tendo Dom Pedro II apenas 5 anos, e seria preciso, na verdade, organizar uma regência que governasse em seu nome, porque Dom Pedro I ele retornou para Portugal e deixou uma criança de 5 anos aqui, então seria impossível que ele tomasse decisões. Então seria necessário criar uma regência que fosse capaz de governar o país. E a Constituição de 1824 ela determinava que, no caso de impedimento do imperador, seria nomeado regente o parente mais próximo do soberano. E se caso não houvesse alguém nessas condições, caberia à Assembleia Geral do Império, ou seja, o parlamento, eleger uma regência formada por 3 membros, não necessariamente representantes do legislativo.
E visto que as princesas imperiais deixadas no Brasil por Dom Pedro I eram também menores de idade, o governo deveria ser entregue a uma regência trina, nomeada por um parlamento, o qual na ocasião estava em recesso. Para que o país ele pudesse ter um governo mais rapidamente possível, os políticos que se encontravam no Rio de Janeiro, eles se reuniram na manhã do dia 7 de abril e criaram a regência trina provisória. Então, esse governo interino ele foi formado pelos senadores Marquês de Caravelas e Nicolau Vergueiro, nascido em Portugal, além do general Francisco de Lima e Silva, pertencente a uma família de militares brasileiros. Então, as novas autoridades elas foram reconhecidas pelos conselhos provinciais, fazendo com que a mudança de governo transcorresse pacificamente. Então, os primeiros atos da regência trina provisória foram destinados a aplacar os liberais e, por fim, as agitações de rua. Foram reintegrar também no poder um ministério demitido por Dom Pedro e mandar soltar os presos políticos. E em seguida, os regentes eles convocaram a Assembleia Geral do Império para que se elegesse uma regência trina permanente, que foi aberta em dia 3 de maio. O parlamento aprovou a lei da regência, que retirava dos regentes as prerrogativas do poder moderador, e dessa forma a regência trina permanente não poderia dissolver a Câmara dos Deputados, suspender as garantias constitucionais, criar impostos, declarar guerra ou conceder os títulos à nobreza. Então, conseguiram criar uma regência trina permanente e ela vai de 1831 a 1835. A regência trina permanente foi imposada em 17 de julho de 1831. Ela era menos conservadora que a regência trina provisória. A regência trina permanente ela foi formada por 2 deputados representando o norte e o sul do país, o maranhense Braulio Muniz e o mineiro Costa Carvalho, e pelo general Lima e Silva, que já participava da regência trina provisória. Agora a gente tem algumas correntes políticas desse período. Então, após a saída de Dom Pedro I do Brasil, formaram-se 3 correntes políticas, ainda desprovidas das características de partidos organizados, né? Mas 2 delas resultantes da cisão do Partido Brasileiro, que se autodenominavam liberais, já que essa qualificação ela foi usada por todos os que se opunham ao autoritarismo do primeiro imperador. E, entretanto, quando começaram os embates entre os 2 grupos, ficou claro que um deles era muito mais centralista do que o propriamente liberal, conservando essa dominação apenas pela aparência. As correntes políticas ideológicas que se criaram nos primeiros anos do período regencial, elas foram as seguintes. Foram os liberais moderadores, que correspondiam ao grupo que ascendeu ao poder após a abdicação de Dom Pedro I. O termo moderador ele definiu os limites de seu liberalismo, muito próximo do centralismo, mas aberto a eventuais reformas políticas. Eles se caracterizavam como defensores da ordem estabelecida e da unidade nacional,
e opunham-se a quaisquer mudanças de cunho econômico ou social. A gente também vai ter os liberais exaltados, eram chamados assim por conta dos seus adversários, porque passavam uma imagem de radicalismo. A gente vai ter os restauradores, partidários da volta de Dom Pedro I, a quem atribuía agora as qualidades de governantes energéticos capazes de restaurar a ordem do país. Eles eram liderados pelos irmãos Andrada, que haviam reconciliado com o ex-imperador. E quando Dom Pedro faleceu em 1834, o reacionismo dos restauradores levou-os a fundir com os liberais moderadores, com quem tinham mais afinidades. A gente entra agora na atuação do ministro Feijó. Então, a figura de maior destaque durante a regência trina permanente foi o padre Diogo Antônio Feijó, político paulista, que ocupou o Ministério da Justiça entre 1831 e 1832. A principal atribuição do ministério era garantir a segurança pública, o que explica a relevância de Feijó no governo regencial. Em 1831, Feijó encaminhou ao parlamento duas iniciativas importantes, ambas aprovadas pelos deputados e senadores. Uma delas proibiu o tráfico negreiro para o Brasil, e essa providência ela visava reduzir a pressão dos ingleses que exigiam o cumprimento da promessa feita por ocasião de reconhecimento da independência. E outra providência de Feijó foi a criada da Guarda Nacional, destinada a resguardar a ordem interna, reprimindo agitações e revoltas. A Guarda Nacional ela cumpriu seu papel de mantedora da ordem até a Guerra do Paraguai, quando veio a ser ofuscada pelo exército. Não obstante, ela subsistiu até 1922 como símbolo da preeminência social. A gente vai ter agora a regência do Feijó, que vai acontecer de 1835 a 1837. A gente vai ter a regência una, o que seria essa regência una? Visando por fim as divergências entre os regentes, a regência trina, nomeada pelo parlamento, ela foi substituída por uma regência una, cujo titular seria escolhido pelo voto direto dos eleitores de província para um mandato de 4 anos. Como a eleição do chefe de governo dependia do voto direto dos cidadãos, houve quem a considerasse uma experiência republicana, esquecendo que em muitas repúblicas a eleição do presidente é indireta. Então, as eleições para a regência una elas foram realizadas em 1835 e nelas, votando apenas os eleitores da província, o vencedor foi o padre Feijó, que obteve 2.826 sufrágios, 575 a mais que o segundo colocado, pertencente à ala progressista da facção moderada. Feijó conquistou a simpatia de parte do eleitorado pela energia que demonstrava como ministro da Justiça. E em 12 de outubro daquele ano, Feijó foi empossado, ele tomou posse desse cargo, e desde o princípio seu governo ele
defrontou-se com enormes dificuldades, entre as quais já era acostumado devido às faltas dos recursos, né? Outros problemas extremamente graves foi a eclosão de movimentos revolucionários de maior porte que os já registrados até então, a oposição movida contra o regente no próprio parlamento, a resistência da maioria dos deputados e senadores ao novo governante, ela devia-se não só às ideias supostamente radicais, mas também à sua origem humilde, menosprezada pela aristocracia tradicional. Então, além de todos os problemas administrativos, a gente também vai encontrar esses problemas sociais, como as guerras, como as revoltas, como esse conflito dentro do parlamento. E impedido pela lei da regência de dissolver a Câmara dos Deputados e convocar novas eleições, Feijó tentou contornar a situação, fundando um partido que o apoiasse. E essa foi a origem do Partido Progressista, primeira agremiação política efetivamente organizada a surgir no Brasil. Seus representantes eles pertenciam a uma ala minoritária dos liberais moderados, a qual se mostrava favorável ao avanço liberal. E então, com essa iniciativa, Feijó esperava continuar as mudanças iniciadas lá em 1832, mas ao contrário do que ele previa, sua manobra acabou provocando uma cisão. Reagindo contra o regente, a maioria dos antigos liberais moderados, alegando ser necessário parar o carro da revolução e conter o vulcão da anarquia. Então ele criou o Partido Regressista, cujo nome representava claramente sua postura reacionária. Então, ao contrário do que Feijó criou, foi criado o Partido Regressista como uma forma de conter todas aquelas ideias que Feijó estava propondo. Então, com a saúde já estava abalada e ele não estava mais conseguindo fazer frente a esse cargo, simultaneamente a oposição parlamentar e os movimentos revolucionários que estavam atacando seus ideais, Feijó renunciou em setembro de 1837, foi substituído pelo regressista Pedro de Araújo Lima, que vai também governar de 1837 a 1840. Então, Araújo Lima ele governou como regente interino até abril de 1838, quando se realizaram eleições para a regência 1. O cansaço dos eleitores com uma incessante agitação política fez com que ele fosse eleito com cerca de 4.300 votos, pois seu grupamento político pregava o restabelecimento da ordem a qualquer preço. E para alcançar esse objetivo, o Partido Regressista, do qual o Araújo de Lima ele fazia parte, ele preconizava o fim do avanço liberal e sua substituição por medidas centralizadoras que fortalecessem o governo imperial. Mas, entretanto, essa não seria uma tarefa muito fácil, tendo em vista a gravidade da crise vivida no Brasil. Então, a fraqueza do governo regencial ela era agravada pela eclosão de novos movimentos revolucionários, o que fez com que a primeira medida nesse sentido somente fosse aprovada em maio de 1840, que ficou conhecida como Lei da Interpretação
do ato adicional. Ela foi o ponto de partida da reação centralista que se convencionou chamar a regresso conservador. A lei da interpretação ela alterou consideravelmente as disposições do ato adicional. E uma importante restrição foi a introdução do poder do veto do presidente provincial. Em última análise, o representante do governo regencial sobre as decisões tomadas pela Assembleia. A gente pode, então, dizer que a lei de interpretação do ato adicional, na verdade, muito mais que uma mera interpretação, representou um duro golpe nas aspirações federalistas dos liberais exaltados e, apesar dos desastres, dos problemas do seu governo, Araújo Lima ele conseguiu formar um conselho de ministros pelo alto nível intelectual de seus integrantes, que ficou conhecido como Ministério das Capacidades. Agora a gente entra numa parte que também é muito importante para a gente entender esse período regencial, que é o golpe da maioridade. Então, ao adentrar o ano de 1840, a situação política do país continuava muito grave. A cabanagem ela vivia seus momentos finais, com as forças legalistas muito fortes e os rebeldes muito agitados. E a balaiada ela continuava muito grave lá no Maranhão e a Farroupilha no Rio Grande do Sul. Então todas essas revoltas elas se mostravam ainda distantes de uma pacificação. E embora as revoltas populares menores tivessem sido controladas, a possibilidade de ocorrer novas revoltas preocupava muito as classes dominantes. Então, nesse cenário, ganhou corpo a ideia de antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Então, com 14 anos, essa solução foi oferecida ao país na pessoa do monarca, um símbolo de união nacional que estivesse acima das disputas partidárias e promovesse o entendimento entre as correntes políticas. Então, a proposta, ela, embora foi vista como simpatia por alguns conservadores, foi encampada pelo Partido Liberal, antigo Partido Progressista, e afastada do poder desde o fim da regência de Feijó, e que assim deveria permanecer até 1842, quando terminava o mandato de Araújo Lima, mas os liberais eles decidiram que não iam esperar até lá. Então foi criado o Clube da Maioridade em abril de 1840, onde os liberais eles conseguiram difundir a ideia de antecipar a maioridade de Dom Pedro II, não só nos meios políticos, mas também entre a população da capital. Então, em meados de julho, diante da intensificação das manifestações populares, o regente Araújo Lima convocou a Assembleia Geral do Império para uma sessão extraordinária a se realizar no dia 23 de julho de 1840. E no dia 22, uma comissão de políticos liberais, liderada por Antônio Carlos de Andrada, teve uma audiência com Dom Pedro II
instando para que ele aceitasse entrar no exército de suas funções imperiais, sob o argumento de que essa medida pacificaria a nação brasileira, dilacerada por dimensões políticas e movimentos revolucionários. Então, o jovem Dom Pedro II deixou-se convencer e, quando foi perguntado para ele quando ele queria assumir, ele respondeu: "Quero já". Então, no dia seguinte, quando os liberais comunicaram à Assembleia Geral o desejo do imperador, senadores e deputados, embora predominantemente conservadores, eles aprovaram a declaração da maioridade, extinguindo a regência de Araújo Lima e antecipando a idade legal do imperador, até então prevista para os 18 anos. Então, embora tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo, tratava-se de uma medida manifestamente institucional, o que fez entrar na história como golpe da maioridade. Então, a gente começa aqui o segundo reinado, que alguns chamam de período da maioridade, que se prolongaria até a proclamação da República em 1889. Embora todo mundo tivesse entronizado logo após a aprovação da Declaração da Maioridade, Dom Pedro ele só foi coroado no dia 18 de julho do ano seguinte. Então, a gente vai ter esse golpe da maioridade, que vai ser uma antecipação da maioridade de Dom Pedro II. E agora a gente fala um pouco sobre essas rebeliões, essas revoltas regenciais que aconteceram durante esse período conturbado. A gente tem a Revolução da Farroupilha, que a República de Piratini, que ocupou o espaço geográfico dos atuais estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, contou com a participação dos escravos nesse movimento separatista, proclamado por Bento Gonçalves. Então, essa Revolução da Farroupilha, ela vai acontecer no Rio Grande do Sul. Vai ocorrer de 1835 a 1845, então ela vai ser uma revolta bem longa em questões políticas, em questões de tempo. Então, as causas foram o imposto exigidos pela produção de charque, a discordância dos participantes com centralismo administrativo e político. Um dos objetivos vai ser a autonomia provincial, formação de uma república independente. Os líderes, a gente vai ter Bento Gonçalves, Canabarro e Garibaldi. E como legalista, a gente vai ter Duque de Caxias. Ela terminou após 10 anos de guerra, assinada a Paz de Ponche Verde, anistia os culpados, incorporando os farrapos às tropas do governo. A gente também vai ter a cabanagem, ocorrida no Pará, de 1835 a 1840. A cabanagem ela foi a maior rebelião popular do período regencial, refletindo as enormes desigualdades existentes na sociedade paraense. Então, uma das causas vai ser o isolamento da província, a discordância dos participantes com o governo de Dom Pedro I. Objetivos: a gente tem a independência da província e a proclamação de uma república. Como líderes, a gente tem Antônio Francisco Vinagre
e terminou com uma reação violenta do governo. Houve entre 30 ou 40 mil mortos. Então, apesar de haver criado o primeiro governo popular do Brasil independente, a cabanagem, devido à sua desorganização e às divergências entre os líderes, ela não conseguiu implementar reformas, o que permitiu à elite local preservar o seu patrimônio, mesmo no período em que Belém esteve sob o controle dos revolucionários. A gente também vai ter a balaiada no Maranhão. Como causa, a gente tem a crise econômica do algodão e divergências entre os grupos locais. Como objetivo, a gente tem a falta de propostas concretas e antilusitanas. Líderes, a gente vai ter os balaios Raimundo Gomes, Manuel Francisco dos Anjos e o Preto Cosme. Legalistas Barão de Caxias. E terminou após prisão e condenação à morte. Então, essa rebelião popular interrompida e rompida no Maranhão, em dezembro de 1838, ela foi o mais violento movimento revolucionário regencial. A gente tem também a Sabinada. Como causa, a gente tem a oposição ao centralismo, a renúncia de Feijó e a eleição de Araújo Silva. Como objetivo, a gente tem a falta de propostas concretas, não tinha um caráter separatista. E líder, a gente tem Francisco Sabino Álvares da Rocha, e ela terminou com prisão e morte. E por fim, a gente tem a Revolta dos Malês, que vai ocorrer em 1835. A concentração desses escravos africanos, ela desencadeou a Revolta dos Malês, acontecida em Salvador do ano de 1835. Os revoltosos eles pretendiam criar um estado negro na Bahia, provavelmente influenciados pelo acontecimento da Haiti. Então, como causa, a gente tem a condição dos escravos urbanos e dos negros libertos. Objetivo: tomar o poder e matar brancos e mulatos, criar uma república islâmica através da jihad. Líder, a gente tem Manuel Calate e os escravos. E terminou na dizimação dos negros e degradação dos sobreviventes. Então, por fim, é isso. Eu espero ter conseguido resumir bastante, porque essa aula ela realmente é muito longa. E nas próximas aulas a gente continua esse assunto.